Já se passou 30 dias que a gente plantou essas rúculas e olha como é que elas estão grandonas. Bonitas. Já tá fazendo a colheita aí, né, amor? Sim, isso aí. 30 dias a gente já tá podendo começar a colher nossa saladinha fresca, orgânica, direto da horta pra mesa. E a gente cultivou aqui num vaso. Então, tudo bem que é um vaso diferente, mas é um vaso. Quem tem pouco espaço também tem como cultivar dessa forma. E já aproveitando para dar uma dica para vocês, o que é essencial quando a gente fala de cultivo é que as nossas plantas recebam a quantidade de luz que elas precisam, tá? Então, quando o sol é forte demais é ruim, mas quando falta sol também é. Se a gente observar a diferença, tudo foi plantado junto, mesmas condições. Olha como essas aqui do final estão bem menores, metade do tamanho dá para dizer, do que essas aqui da frente que pegaram mais sol, tá? Porque essas aqui receberam mais sombra aqui do pé de goiaba, então ficaram bem menores. Observem bem aonde vocês estiverem cultivando. Às vezes, uma das razões de algo não dar certo pode ser a falta de luz solar. Hortaliças em geral, elas precisam de no mínimo aí umas 4 horas de luz de sol por dia, no mínimo. Aí, dependendo da planta, precisa mais. Se a gente for comparar, por exemplo, um tomate, uma berinjela, que são plantas que vão produzir frutos grandes, elas precisam de mais horas de sol, aí uma 7, 8 horas de sol já produz bem, né? E algumas plantas têm uma necessidade ainda maior, como se a gente for pegar, por exemplo, o caso das uvas, ou então o alho, né? Eles precisam de uma janela de sol ainda maior. Então, essas plantas vocês vão escolher colocar naquele canteiro, naquele local, aonde pegue a maior quantidade de horas de sol por dia. No caso da rúcula, nós gostamos de colher da mesma forma que colhemos o alface. A gente vai colhendo as folhinhas, as folhas maiores, e deixamos que aquelas que estão ainda brotando, pequenas ali, cresçam, porque elas vão nos render mais uma colheita, tá, pessoal? Mas mesmo fazendo isso, já é interessante agora a gente fazer um novo plantio, tá? Plantio escalonado. Então, uma vez por mês, a gente fazendo um plantiozinho de rúcula, vai garantir que a gente tenha rúcula aí durante toda a temporada de horta, né? Todo o período em que o clima for bom e favorável para ela se desenvolver. Salada colhida, mas não é só de salada que nós vivemos, não é mesmo? Então, vamos lá ver o que mais nós podemos plantar agora em abril em todas as regiões do Brasil. Mas se você ainda não nos conhece, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno e essa daqui é a nossa pequenininha Lívia. E até para situar, né, quem está nos assistindo, a gente sabe que tem pessoas que nos assistem do mundo inteiro. Nós estamos no Brasil, na região sul, oeste do estado do Paraná, divisa com o centro-oeste. Então nós temos aqui um clima intermediário, um clima meio de centro-oeste, às vezes, principalmente quando vai para o inverno, aí sim a gente descobre que está no sul, porque aí esfria de verdade. E para nós que estamos aqui no Brasil, esse é o início da melhor temporada para cultivo de hortaliças, que vai pegar os meses do outono, também os meses do inverno e ainda lá o início da primavera, ainda tem um clima bastante favorável. Então é o momento da gente começar a fazer a maior parte das nossas semeaduras. Ainda temos uns momentos de calor pela frente, vamos ter que ter cuidados extras com as nossas mudinhas, seja na bandeja ou seja já no canteiro, mas esse é um mês, abril, é um mês onde nós podemos plantar muita variedade. E quem já segue a gente há mais tempo sabe que nós gostamos de plantar observando as fases da lua. Essa é uma tradição bastante forte aqui na região sul do Brasil, principalmente. Não sei se dizer se nas outras regiões também ocorre isso, mas nós gostamos de fazer essa observação. E o mês de abril inicia na vigência da lua cheia. Começou ali no dia 1º de abril. Nessa fase da lua, é indicado o cultivo de todas aquelas plantas cuja parte nós vamos aproveitar produz acima da terra
E mais especialmente são as plantas que produzem flores e frutos, ou seja, que a parte da planta que nós vamos consumir são as flores ou os frutos. Então agora, por exemplo, na entrada do outono, é indicado o cultivo da família das brássicas, né? Então a couve-flor, o brócolis, que são a flor da planta, a parte que nós consumimos. Então essas têm o seu cultivo mais indicado na lua cheia. A gente pode plantar também na crescente, também vai bem, mas elas são melhores na cheia. Além dessas todas que eu citei, também podemos estar plantando no Brasil inteiro a família das couves chinesas, certo? Todas elas, todas as variedades. E as calêndulas. A calêndula é uma flor, inclusive uma das poucas que nas regiões mais frias vai bem, continua sobrevivendo ao inverno, tá? Então é importante nós termos flor para as abelhas nas hortas e para os insetos polinizadores. E a calêndula é uma variedade que pode estar sendo plantada no Brasil inteiro, independente da região onde você esteja. Todas essas que eu citei podem ser plantadas no Brasil inteiro agora em abril. E quando eu falo plantar, eu estou falando desse momento em que nós vamos pegar a sementinha e colocar na terra. Claro, se você conseguir de repente uma muda já pronta para comprar, você ganha tempo. Você também pode estar plantando de muda essas plantas que eu estou citando. Nós orientamos os nossos cultivos seguindo o calendário de plantio que nós mesmos elaboramos e que disponibilizamos para vocês a versão do mês gratuitamente. E também comercializamos através da Hotmart a versão completa, tá? Para o ano inteiro, com o planejador de horta lá que vocês podem estar utilizando também, com o calendário para frutíferas também incluído. Quem tiver interesse, vai ter link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Inclusive eu lembro de uma pergunta que deixaram no último vídeo falando que não estavam conseguindo encontrar o calendário gratuito. O link do calendário gratuito fica na descrição. Então embaixo do vídeo ali tem um local que você clica em mais, aí tem um resumo do vídeo escrito em texto. Depois desse resumo ali tem o link para vocês poderem baixar o calendário, tá, pessoal? E vocês sempre vão ver no nosso calendário uma escala de cores. Essa escala de cores é para identificar aquelas plantas que de repente vão bem sendo plantadas num clima quente, mas não vão bem num clima frio, ou o inverso, certo? Então, sempre que vocês veem a cor laranja, nós estamos falando dos climas mais quentes, centro-oeste, norte, nordeste. Sempre que vocês veem a cor vermelha, nós estamos falando ali da região mais do sudeste, que tem um clima intermediário, né? E quando vocês veem a cor azul, nós estamos falando da região sul, tá? E isso vai ter diferença ao longo do ano, de acordo com as condições climáticas aí de cada região. Então, falando dos climas específicos de cada região, nós temos para as regiões mais quentes, centro-oeste, norte, nordeste, a recomendação de cultivo da família das abóboras, abobrinhas, tomates, pimentões. Uma grande variedade, vocês vão ver aqui do lado, toda a listinha completa, tá certo, pessoal? A gente não cita um por um no vídeo, porque senão também o vídeo fica muito longo. E eu, inclusive, aqui, apesar de estar na região sul, como eu falei pra vocês, tem um clima intermediário, então tô plantando algumas abobrinhas também. Vamos ver como é que elas vão se desenvolver. Primeira vez que a gente tá semeando elas tão cedo no ano. Além dessas regiões mais quentes, quem tá na região sudeste também pode estar plantando aí os feijões de vagem, as zinnias, que é uma outra alternativa de flor interessante para locais onde não haja risco de geadas. E para quem está mais ao sul, região sul, então vocês podem estar plantando aí também a couve de Bruxelas, o brócolis romanesco, que são variedades que precisam de um frio muito maior. Também as favas, as ervilhas. E antes de passar para a próxima fase da lua, só aproveitando para contextualizar vocês, como a gente planta seguindo a fase da lua, nós costumamos dividir nossa sementeira. Então, agora, estou fazendo aqui o plantio da lua cheia. Quando chegar a próxima fase da lua, que vai ser a lua minguante, as variedades da lua minguante que a gente for plantar em sementeira, eu vou plantar aqui na sequência. Depois, quando vier a lua crescente, a gente termina de completar a nossa sementeira. Porque, basicamente, são nessas 3 luas que nós costumamos semear por aqui. E falando aí dessas outras fases da lua, então a partir do dia 10/4 entra na vigência a fase da lua minguante, que é a fase da lua mais indicada para nós fazermos o plantio daquelas plantas cuja parte da planta nós vamos aproveitar produz abaixo da terra.
Então as raízes, tubérculos. Então nós temos, por exemplo, podendo ser plantado no Brasil inteiro, cebola, rabanete, alho poró, as beterrabas. E essa variedade de plantas sempre é interessante que você verifique se aquela variedade que você está escolhendo é adaptada para o clima da sua região, tá? Mas geralmente fazendo a compra das sementes no local, você já vai comprar corretamente. No caso que eu citei da sementeira, a lua minguante não é tão indicado assim fazermos o cultivo na sementeira. Várias das plantas não se adaptam bem a isso. Mas algumas, como a beterraba, por exemplo, e também a cebola, reagem muito bem fazendo a semeadura na sementeira e depois o transplante. Já outras, como a cenoura, não devemos fazer isso de jeito nenhum, tá? A cenoura você tem que semear no local definitivo. Então, falando para regiões com climas específicos, quem está na região sul e sudeste pode estar fazendo o plantio dos nabos e também do alho crioulo, né? Aquele alho branco mais comum de ser encontrado nos interiores. Sempre lembrando que é interessante, se você conseguir, uma semente de alho que seja aí da sua região mesmo, porque ela já vai ser adaptada ao clima dessa região, tá? Aquele alho de mercado, ele não costuma dar muito certo quando a gente semeia ele. Já quem está nas regiões mais quentes, centro-oeste, norte, nordeste, pode fazer o plantio aí de batata doce, da cúrcuma, do alho nobre roxo, tá? A variedade roxa, aquele que passou por um processo de invernalização, ou seja, um processo de receber um frio extra artificial, né? Um processo ou em câmara fria ou você em casa deixando ele na geladeira por 1 ou 2 semanas. Sempre é importante lembrar quando a gente fala de climas, regiões diferentes, não é uma linha no mapa que vai dizer se você está nessa ou naquela região. Você precisa observar o seu clima local, faça anotações se de um ano para o outro você acaba esquecendo, vai anotando o que vai bem, o que não vai bem, tá? Porque como a gente falou lá no começo, nós estamos na região sul, mas o nosso clima mistura o clima de centro-oeste e sul. Então nós plantamos praticamente as indicações das duas regiões. Isso a gente só foi aprender na prática, a partir da observação do que não estava dando certo, do que estava dando certo. No dia 17/4, inicia a fase da lua nova. É uma fase da lua onde nós aqui não costumamos plantar, porque ela não tem uma boa produtividade, geralmente quando a gente semeia nessa lua. Então, o que nós costumamos fazer na nossa horta nessa semana ali, que seria a semana da lua nova, é trabalhos mais braçais aí que estejam precisando ser feitos, certo? Então, seja aplicar defensivos nas plantas, adubação, capinar, tirar os matinhos que estão em excesso, né? É isso que a gente costuma fazer nessa fase da lua. E o dia 23 de abril marca o início da fase da lua crescente, que é a fase da lua mais indicada para o cultivo das nossas folhosas. Então, todas aquelas plantas cuja parte nós vamos aproveitar são as folhas. Como a rúcula que nós mostramos no começo, as alfaces, almeirões, espinafre, também as cebolinhas, salsinhas, todas as ervas aromáticas também que a gente tem nessa lista podem estar sendo plantadas no Brasil inteiro nessa fase da lua agora em abril. A listinha completa aparece aqui do lado para vocês. E falando um pouco das variedades aí de climas específicos, nós temos, por exemplo, que é o nosso alho nirá, que é indicado aí a semeadura nas regiões de climas mais quentes ou também na região sudeste. E também o coentro, mesma situação. O coentro também precisa de um calorzinho a mais, então não é indicado a semeadura dele na região sul. Por outro lado, quem está na região sul pode estar fazendo plantio aí, por exemplo, de aveia, trigo, né? Lógico que numa horta doméstica são poucas pessoas que fazem esse tipo de plantio, mas quem quiser é possível. E não podemos esquecer, para finalizar nosso cronograma de horta de abril, que nós temos as tarefas do mês na horta. Essa é um checklist que nós deixamos para vocês no calendário, mais um lembrete, né, para vocês não, de repente, esquecerem de algo importante. O início dos transplantes, então, começar a passar as mudinhas das bandejas para o canteiro, ou que sejam mudas compradas ou que vocês fizeram, né? O forte dos transplantes para a horta de outono e inverno vai ser no próximo mês, mas esse aqui, mais para o fim do mês, já dá para começar a passar as primeiras mudinhas.
E isso vai variar muito de clima para clima. Quem está num clima onde já está mais fresco o clima, já pode estar fazendo isso agora, inclusive, tá? Nós, inclusive, temos uma pendência do mês passado, que nas tarefas de março estava a fazer as podas todas dos arbustos que porventura tenham na horta, nós não conseguimos concluir, então temos isso para fazer também. Também está o início da instalação dos tutores, como a gente tem aqui, por exemplo, dos feijões de vagem, ó pessoal, para vocês poderem ver, são um tipo de tutor. Então, dependendo do que vocês forem estar cultivando na horta, se são plantas que sobem, como no caso do feijão de vagem, no caso das ervilhas, né? Quem for plantar tomates também precisa de tutoramento, pepinos, né? Então, vocês já, no momento que vocês estão fazendo o transplante, vocês já vão pensando nisso e começando também a fazer essas instalações. Um ponto de atenção bem importante nesse mês é com relação às regas, tá, pessoal? Conforme o clima for melhorando, for esfriando e também chovendo com mais frequência, nós temos que diminuir as regas. Então, principalmente quem tem irrigação automática, fique muito atento a isso para você não irrigar em excesso as suas plantas. E aqueles que semearam nas bandejas também precisam começar a aplicação de biofertilizante aí para dar alimento para essas mudinhas novas, tá bom? E o biofertilizante também é interessante depois que você já transplantou as mudas para o canteiro. Ele também vai ajudar muito no crescimento dela. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil e agregado para vocês. Se tiverem sugestões, dúvidas, deixa nos comentários para nos ajudar também. Lógico, lembre de deixar seu like e se inscrever se não for inscrito. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que de uma forma ou de outra vocês estão apoiando o nosso trabalho e muito obrigado a todos que estão colaborando com o nosso trabalho também. Beleza, e lembrando sempre, né, calendário gratuito na descrição do vídeo. Na descrição também fica o link para o calendário completo, que a gente vende pela Hotmart, e o link desse calendário completo também fica no primeiro comentário fixado. Tá bom, pessoal? Esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dá tchau, tchau, Lívia. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela tá bom assim, ó.